Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos continuar o Midrash do livro de 1 Reis. Portanto, trarei coisas ruins sobre os membros de sua família, Yeravam. Eles serão exterminados, nem mesmo merecendo sepultamento. Os cadáveres daqueles que perecem nos campos serão comidos pelos pássaros do céu. Você trouxe essa punição sobre sua família, Yeravam, porque você ansiava por honra. Em troca, você fará com que sua família seja publicamente desonrada por nem mesmo merecer um enterro digno. Levante-se e volte para casa, esposa de Yeravam. Quando você chegar em sua cidade natal, Tirtsá, seu filho morrerá. Todos os judeus lamentarão por ele e o enterrarão. Esta será a sua recompensa pela mitzvah que ele cumpriu, dizer aos outros guardas para deixarem os judeus passar a caminho de Jerusalém, bem como ir lá pessoalmente para o Yom Tov. Ele será o único da família de Yeravam a merecer um enterro. Hashem nomeará um rei diferente do seu reino. Ele irá destruir toda a sua família, os filhos que você já tem, bem como aqueles que nascerão no futuro. Ahiá continuou a profetizar que Bnei Israel também iriam ser punidos por terem seguido Yeravam e praticado seu judaísmo reformista. Ao contrário de sua família, eles não serão exterminados, mas punidos com o sofrimento do exílio. Essa foi a profecia de Ahiá a Shilone a respeito das 10 tribos do reino de Yeravam. Sua estada em Eretz Israel não durará muito. Eles se parecem com um junco frágil na água, que se curva em todas as direções assim que o vento sopra. Israel será expulso pelos inimigos da boa terra que Hashem deu a seus pais. Eles serão exilados. Tudo isso virá como resultado dos pecados de Yeravam por ter influenciado Bnei Israel a servirem a ídolos. A dura previsão de Ahiá fez, no entanto, tinha uma medida de conforto. Ele comparou a nação judaica a um junco crescendo na água. Mesmo que um junco balance para lá e para cá com o vento, suas raízes nunca se apodrecem. Da mesma forma, Bnei Israel seriam exilados, mas sua raiz sempre sobreviveria. Sempre haveria um grupo de judeus que se apegaria a Hashem. A partir dessa raiz, a nação seria por fim reconstruída. A previsão de Ahiá sobre o exílio aconteceu mais de 200 anos depois, quando o rei de Ashur, a Síria, invadiu o reino do norte e exilou as 10 tribos. O fim da vida de Yeravam. A esposa de Yeravam voltou para a cidade de Tirtsá. Como o Navi previra, seu filho morreu. Todos os Bnei Israel choraram por ele, que ele mereceu por causa da mitzvah que cumpriu. Na verdade, foi em benefício de Avia que ele foi tirado do mundo em uma idade precoce. Hashem previu que se vivesse mais ele pioraria. Por causa de sua morte, ele ganhou uma parte no Olam Abá. A morte prematura de seu filho deveria ter abalado Yeravam, fazendo-o perceber que as profecias de Hashem sempre se realizavam. Ele deveria ter se preocupado com o restante da profecia de Ahiá, mas o orgulho de Yeravam fez com que ele ficasse com seus pecados pelo resto de sua vida. Apesar dos numerosos pecados de Yeravam e Bnei Israel, Hashem foi bondoso com eles, concedendo a Yeravam um longo reinado de 22 anos. Em sua grande benevolência, ele continuou esperando que eles voltassem à razão. Nossos sábios nos deram uma parábola para ilustrar que tipo de pessoa era Yeravam. Certa vez, um homem encontrou um objeto valioso fora de uma cidade. Quando voltou para a cidade, gritou: "Quem perdeu isso?" Todos pensaram: que tzadik esse homem é? Ele poderia pegar o objeto para si mesmo e ninguém saberia. Eles ficaram tão impressionados com sua honestidade que o nomearam como seu governante. Alguns anos depois, ele destruiu a cidade inteira.
Yeravam também foi nomeado governante por Hashem por causa de sua honestidade e coragem em reprovar o rei Shlomo. Mas, uma vez que ele se tornou rei, ele trouxe Bnei Israel à ruína porque ele se tornou orgulhoso. O Passuk compara os reis justos ao rei David, enquanto os reis perversos são comparados a Yeravam. Embora tenha havido reis posteriores que pecaram muito mais do que Yeravam, ele foi o primeiro que se atreveu a criar ídolos no reino judeu. Visto que isso levou à adoração de ídolos, todos os pecados posteriores são atribuídos a ele. Depois que Yeravam morreu, seu filho Nadav se tornou rei. Leremos sobre ele mais tarde. Nesse interim, os Pesukim relatam o que aconteceu no reino de Eudá sob o rei Rehavam. No reino de Eudá, o resto da vida de Rehavam. Lemos anteriormente que o filho de Shlomo, o rei Rehavam, tolamente seguiu o conselho de seus jovens amigos que o recomendaram a ser rigoroso com o povo. 10 tribos, portanto, se separaram dele. Ele ficou com apenas um pequeno reino, consistindo nas tribos de Eudá e Binyamin, além de indivíduos das outras 10 tribos que se estabeleceram em seu território. A maior parte dos Coanim e Leviim também se mudou para o reino de Eudá. Durante os primeiros 3 anos do reinado de Rehavam, seus súditos foram completamente leais à Torá. No 4º ano, porém, o rei e muitos cidadãos cederam ao poderoso impulso de servir aos ídolos. Eles não queriam perder aquele grande prazer que estava sendo desfrutado por seus vizinhos não-judeus, bem como pelos judeus no reino de Israel. Lembremos que, embora o pai de Rehavam fosse o rei Shlomo, sua mãe era Naamá, uma convertida de Amon. Mesmo que ela própria fosse justa, Rehavam tinha visto seus parentes adorarem ídolos. O rei e o povo também sabiam sobre a adoração de ídolos das esposas do rei Shlomo na velhice do rei. Os idólatras acreditavam que suas imagens representavam várias forças da natureza. Eles alegavam que Deus estava satisfeito em dividir o fardo de governar o mundo com essas forças que agiam a seu serviço, pois ele não podia ser incomodado o tempo todo. O livro de Melachim critica a adoração de ídolos no reino de Rehavam em termos extremos. Eudá fez mal aos olhos de Shem. Eles construíram Bamot, altares privados, Matsevot, grandes pedras para adoração e Asherot, árvores para adoração de ídolos em todas as colinas e sob cada árvore fresca. Melachim 14, 22 a 24. Explicamos anteriormente que a linguagem do Tanar é extrema. Certamente havia muitos tzadikim que não serviam aos ídolos, mas Hashem criticou a todos, e certamente houve alguns judeus que pecaram apenas de forma leve ou ocasionalmente, mas eles foram severamente responsabilizados. Foi o cumprimento da profecia de Moshe na Torá, em Parashat Vayeler. Depois que eu morrer, os judeus irritarão Hashem e servirão a deuses estranhos. Servir a ídolos levou a negligenciar as leis da Torá que trazem Kedushá, santidade, para a vida da pessoa. Parte da atração da adoração de ídolos era que se poderia rejeitar essas leis que exigem grande autocontrole, entregando-se, em vez disso, a uma vida de prazeres imorais. O rei Shishak do Egito invade Jerusalém. A punição de Hashem para o reino de Eudá veio rapidamente. A adoração de ídolos começou no 4º ano. No 5º ano do reinado de Rehavam, o rei egípcio Shishak, conhecido como faraó Necho, atacou Jerusalém com seu exército. É interessante notar que o reino de Eudá foi punido imediatamente, enquanto o de Israel, que também servia a ídolos, só foi punido muito mais tarde. Por quê? O Machal a seguir explicará a diferença. Uma parábola. O dente incômodo. Havia 2 rapazes em uma yeshivá fora da cidade. Ambos sofriam de dor de dente. Nenhum dos dois conhecia um dentista local confiável. Seria muito complicado e demorado para eles viajarem para a sua cidade para uma visita ao dentista. No entanto, um deles, Reuven, decidiu marcar uma consulta com seu dentista ao voltar para casa. O dentista fez um raio-x de seu dente e encontrou uma cárie.
Por favor, faça a obturação agora, Reuven solicitou. É difícil para mim tirar um tempo da yeshiva para voltar para outra visita. O dentista concordou e resolveu o problema. Reuven levou muitas horas para voltar a yeshiva, mas ele estava feliz que o problema foi resolvido. Shimon, o segundo rapaz com dor de dente, estava com muito medo de uma visita ao dentista. Ele decidiu, aliás, que não valia a pena perder tanto tempo para a viagem. Para aliviar a dor, ele tomou alguns analgésicos. Depois de cerca de uma semana, a dor diminuiu e Shimon ficou feliz e esqueceu o problema. Ele não foi ao dentista até 2 anos depois, quando a dor voltou. Depois de fazer um raio-x, o dentista o informou: um de seus molares está infectado. Podemos salvá-lo com um tratamento de canal. Se não funcionar, terá de ser retirado. De qualquer forma, você tem que marcar várias consultas e o tratamento vai custar muito caro. Shimon estava realmente aborrecido consigo mesmo. Por que não cuidei da minha dor de dente antes de se tornar tão séria? Ele pensou. Eu poderia ter me poupado de tanta dor e aborrecimento. A chave da parábola. Um tzadik é punido por Hashem mais rápido e mais estritamente do que um urachá. Embora possa parecer injusto, isso é realmente em benefício dele. Em vez de deixar seus pecados se acumularem até que uma punição destrutiva seja necessária, Hashem cuida do problema antes, quando uma punição menor é suficiente. Vemos um exemplo disso no caso de Ido e Yonatan. Ido de Tzadik foi punido imediata e estritamente enquanto Hashem deixou Yonatan ficar impune por um tempo. Da mesma forma, a resposta de Hashem aos pecados no reino de Eudá foi rápida e severa porque as pessoas eram tzadikim. Além disso, o Beit HaMikdash com a Shekhinah estava no meio deles. Eles deveriam ter sabido melhor. Hashem esperava que seu rigor os levasse a fazer techuvá. O reino de Israel, por outro lado, afundou muito mais, já que a punição imediata poderia não ter resultado na melhoria das pessoas. Hashem esperou. Isso foi pior para elas, porque no final seus pecados se tornaram tão graves que tiveram que ser expulsos de sua terra. Os habitantes do reino de Eudá permaneceram em Eretz Israel 100 anos a mais que os do reino do norte. Como Hashem esperava a invasão do exército egípcio, abalou os residentes de Eudá. Eles proclamaram um dia de jejum, como é costume em tempos de dificuldade. Eles realmente se arrependeram de ter deixado Hashem e servir aos ídolos. Hashem enviou-lhes um navio com o nome de Shmaia, com a seguinte mensagem: já que os judeus se humilharam, não permitirei que o rei egípcio Shishak destruir o Shalaim. No entanto, como punição por não terem servido a mim, em vez disso, eles serão forçados a servi-lo. De fato, Shishak não teve sucesso em destruir a cidade, mas depois de entrar em Jerusalém, ele roubou o ouro e prata do tesouro do Beit HaMikdash do rei. Quando Shishak e seu exército partiram, a cidade havia sido totalmente despojada de seus valores. É interessante notar que parte da riqueza de Shishak obteve veio originalmente do Egito. Na época de Moshe, os judeus deixaram o Egito com muito ouro e prata. No entanto, Hashem só permitiu que eles o possuíssem com a condição de que fossem justos. Quando os judeus começaram a adorar ídolos como havia feito no Egito, seu dinheiro foi devolvido ao seu lar original, o Egito. Incluídos nos objetos de valor de Shishak, que Shishak roubou, estavam os escudos de ouro que o rei Shlomo fizera, que estavam armazenados no palácio da floresta do Lebanon. Quando os invasores finalmente deixaram o país, o rei Rehavam descobriu que não tinha ouro para fazer os escudos semelhantes. Em vez disso, ele ordenou que novos escudos fossem feitos de cobre altamente polido. Cada vez que ele marchava de seu palácio para o Beit HaMikdash, esses escudos eram carregados diante dele por sua ordem. Por quê? Alguns explicam que ele queria se lembrar da perda que seus atos causaram. A visão dos escudos de cobre servia para humilhá-lo. De acordo com outros, essa era uma medida de segurança no caso de um ataque repentino do rei rival, Israel, ou outro ataque repentino do Egito.
O Midrash nos conta o rei Shishak e o trono de Shilomó. O rei Shishak tinha ouvido falar muito sobre o trono único de Shilomó. Quando ele invadiu Jerusalém, o trono caiu em suas mãos. Shishak ordenou a seus servos que o levassem para o Egito. Ele foi instalado em seu palácio. Finalmente, o grande momento veio quando o rei pressionou o botão que permitiria que ele fosse transportado ao topo do trono. Mas o rei Shlomo construiu um mecanismo secreto para impedir que pessoas não autorizadas subissem. O leão de ouro, que ficava agachado sobre o primeiro degrau, deu uma forte patada na coxa de Shishak. Depois disso, Shishak ficou manco por toda a sua vida, por isso ele foi chamado de Faraó Necho, o faraó manco. Muitos anos depois, o rei da Babilônia, Nebuchadnezzar, roubou esse trono do Egito. Ele também foi jogado e derrubado pelo leão quando tentou sentar-se no trono de Shilomó. Visto que o trono foi construído de forma semelhante ao trono celestial de Hashem, os reis não-judeus não mereciam sentar-se nele. A morte de Rehavam. Rehavam governou o reino de Judá por 17 anos. No início, ele obedeceu totalmente ao Navi e não atacou o reino de Jeravam, mas, com o passar do tempo, houve lutas repetidas entre os dois reis rivais que se odiavam. Além disso, Rehavam, que ressentia do fato de Jeravam estar governando o que ele considerava ser o seu reino. Rehavam morreu aos 58 anos e foi enterrado em Sion, nas sepulturas dos reis da família de David. Seu filho, Aviam, o sucedeu. No livro de Melahim, o filho de Rehavam é chamado de Aviam. No entanto, em Divrei Ayamim 1, 3:10, ele é chamado de Aviá, assim como o filho de Jeravam. Malbim 15:1 sugere que os reis de Israel chamaram o filho de Rehavam de Aviam, seu Aviá, que significa o Aviá de Eudá, para distingui-lo do filho de Jeravam, Aviá. Ele não deve ser confundido com Aviá, filho de Jeravam, que adoeceu e morreu. Vamos continuar em outro momento. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!